Olá, tudo bem? Chegamos à aula 1, então. Que bom que você está aqui, que bom que você vai participar com a gente do curso de Protagonismo Humanizado. Nessa aula 1, então, dando sequência à aula de abertura, a gente vai agora aprofundar um pouco mais o conceito de protagonismo humanizado. Vamos fazer um exercício muito simples, mas muito interessante. Espero que você goste. Bora lá! Antes da gente começar efetivamente o conteúdo, eu quero ensinar para vocês um exercício que eu chamo de limpeza de espaço mental. Eu aprendi esse exercício num curso, fui adaptando, enfim. Eu vou propor que antes da gente começar aqui o treinamento, você que está assistindo aí, para um pouco, fecha seus olhos, pode ficar na posição que você tiver. Apenas eu gostaria que você pensasse nesse momento num problema que você tem na sua vida, uma preocupação, um dilema, enfim, alguma questão que você precisa atuar sobre ela neste momento. Eu vou pedir para que você capture essa questão usando uma imagem que ilustre ela, uma frase ou até mesmo uma única palavra que defina este problema que você tem na sua vida neste momento. Se for preciso, dá uma pausa no vídeo, pensa um pouco e assim que você capturar uma questão, volta aqui. Então vamos lá. Eu gostaria que você fizesse a seguinte pergunta para si mesmo ou para si mesma. O que é que eu preciso fazer com este problema agora? Notem, o verbo que eu utilizei não é o que eu gostaria, não é o que eu quero, é o que eu preciso. Necessidade. Se a sua resposta for, eu preciso fazer algo com este problema, eu preciso mandar um e-mail, eu preciso escrever para alguém uma mensagem, eu preciso ligar, pausa esse vídeo, vai lá, resolve o que você precisa, depois você volta para este momento do treinamento. Caso a sua resposta para a pergunta, o que eu preciso fazer com este problema agora, seja nada, eu não preciso fazer nada com este problema neste momento, então eu vou convidar você a pegar este problema, imaginar que você está amassando ele com uma bolinha de papel e joga ele longe do lugar onde você está. Se você está num ambiente, numa sala, imagina que você está abrindo a porta da sala e empurrando este problema para fora. O que a gente busca com esse exercício? Esse exercício não é lavagem cerebral, não é hipnose, é o que a gente chama de um exercício de comando neurológico. Você toma consciência de qual é a questão que neste momento está te incomodando, também passa a se perguntar se você precisa efetivamente atuar sobre essa questão e se você precisa, todo o resto vai aguardar. Porque como me ensinou uma cliente, não existe prioridade no plural. Então, se você precisa resolver algo neste momento, resolva, depois você volta para o treinamento. Agora, se você não precisa, coloca esse problema longe do teu campo de atenção. Portanto, o que a gente está fazendo aqui é limpando o espaço mental para efetivamente podermos nos concentrar no que a gente vai falar aqui nesse treinamento, que é protagonismo humanizado. Sempre que você for começar uma reunião ou for começar o estudo de algo, faz um exercício como esse. Pode adaptar do seu jeito, mas pare e pensa, o que é que neste momento me incomoda? Eu preciso atuar sobre isso? Se sim, então pera um pouco, deixa eu resolver, depois eu volto para esta outra atividade. Se não, então este problema vai me esperar fora de onde eu estou agora, depois eu atuo sobre ele, porque agora eu vou me concentrar. Vamos lá? Muito bem, vamos retomar um pouco do que a gente falou na aula de abertura. O que está acontecendo? E esta pergunta é uma pergunta ampla. O que está acontecendo com o mundo? Bom, dentre tantas coisas que estão acontecendo, a gente pode dizer que o mundo está cada vez mais cercado de novas tecnologias, de ferramentas, de novos objetos, está cada vez mais cercado de coisas, enfim. Há quem diga que o mundo está cada vez mais coisificado. E eu gosto muito de um documentário chamado I Am. Eu convido vocês a assistirem esse documentário. Daqui a pouco eu vou botar o link na tela de onde você pode encontrá-lo no YouTube. Para quem tem assinatura de Netflix, eu sei que ele também estava até recentemente disponível, deve continuar ali. Esse documentário foi desenvolvido por este rapaz aí que aparece na tela, o Tom Shadyac. O Tom Shadyac é um diretor de filmes norte-americano. Ele faz muitos filmes ali em Hollywood, fez O Máscara, Ace Ventura, Todo Poderoso. Ele é parceiro do Jim Carrey em muitas comédias. E um dia ele estava andando de bicicleta, filmando o seu passeio com uma câmera GoPro no capacete, quando ele toma um tombo
se machuca, acho que quebra o pulso, bate a cabeça, enfim, nada muito grave, mas os sintomas que se desenvolvem dali para frente são muito doloridos, é uma dor de cabeça que não passa, é um zumbido no ouvido eterno, é um mal-estar com luzes, e ele vai buscar vários tratamentos e ele não consegue melhorar, e aquilo vai se perpetuando por semanas, por meses, até que uma médica, isso está no documentário, quem assistir vai ver, diz para ele que não existe uma explicação exata do porquê ele desenvolveu esses sintomas, a não ser o fato de que sabe-se que foi derivado da pancada que ele deu ali no chão com a cabeça. E que a forma disso se resolver também não se sabe exatamente como é. E que, infelizmente, muitas pessoas que desenvolvem essa síndrome, esses sintomas depois desse tipo de acidente, uma boa parcela delas não aguenta viver com esses sintomas quando eles não vão embora, e há, inclusive, uma alta taxa de suicídio. O Tom Shadyac absolutamente não quer terminar desse jeito, continua procurando soluções e tratamentos até que uma hora os sintomas melhoram e ele passa a pensar o que tudo isso foi na vida dele, o que tudo isso ensinou, e ele diz que uma coisa que ele aprendeu é que ele precisava deixar um legado maior para o mundo do que só filmes de comédia. E aí ele resolve andar pelo mundo todo, entrevistando as pessoas mais diferentes, das áreas mais diferentes, filósofos, médicos, atores, sociólogos, e ele vai na casa dessas pessoas, no lugar onde elas vivem, e faz duas perguntas para elas. O que está acontecendo com o mundo e o que podemos fazer a respeito? Bom, o documentário é inteiro muito, muito bom, recomendo mais uma vez que vocês assistam, mas eu quero chamar a atenção para a fala de um dos entrevistados, que é o Thom Hartmann. O Thom Hartmann é autor de livros como, por exemplo, este Last Hours of Ancient Sunlight. O Thom Hartmann faz uma comparação, ele usa uma metáfora num momento do documentário muito bacana, quando ele diz que nós podemos pegar um automóvel, desmontá-lo inteirinho, peça por peça, e depois remontá-lo de acordo com o projeto original. Se nós tivermos efetivamente montado tudo bonitinho, conectado tudo, a bateria tiver carga, tiver gasolina no tanque, ao darmos a partida no automóvel, é muito provável que ele volte a funcionar como funcionava antes de ser completamente desmontado. Mas se nós pegarmos um cachorro, é o que ele usa no depoimento dele, desmontarmos esse cachorro inteiro, tirarmos as partes dele e depois chamarmos o melhor cirurgião do mundo para reconstruir esse cachorro, infelizmente, depois de ter desmontado este ser vivo e remontado ele, ele não voltará a latir para você. Porque, como diz o Thom Hartmann, há uma diferença significativa entre coisa e vida. Coisa não tem vida. Seres vivos não são coisas. E quando a gente fala de protagonismo humanizado, a gente está falando muito da compreensão de que somente pessoas têm emoções. Ou seja, você é uma pessoa, você tem emoção e você precisa prestar atenção no que acontece com o seu espectro, com a sua vida emocional, mas os outros que convivem com a gente também. Então temos que ser protagonistas das nossas vidas e saber gerir as nossas emoções, mas temos sim que prestar atenção em como as nossas vidas também impactam as emoções e a vida das outras pessoas. Tentem assistir o documentário, é muito bom, mas fundamentalmente lembrem-se que somente pessoas têm emoções. E nesse mundo cada vez mais veloz, uma velocidade quase infinita, cada vez mais conectado, hiperconectado, é muito fácil que a gente esqueça das emoções, as nossas e as dos outros. E pode acontecer sim que neste mundo de conexões virtuais, que como a gente também já disse na aula de abertura, traz infinitas possibilidades, muitas coisas boas, mas também tem trazido muita solidão, pode acontecer nesse cenário todo que essas mudanças tecnológicas todas, essas mudanças sociais, essa tecnologia que traz coisas para a nossa vida, tragam também algum tipo de caos no meio de tantas coisas boas e oportunidades. Eu gosto muito de uma frase dita pelo Mark Benioff, que é o CEO, o líder da Salesforce, uma empresa de tecnologia. Eu vou fazer uma tradução livre aqui, eu não encontrei essa imagem já traduzida tão bonitinha como ela está aqui. Ele disse essa frase durante um Fórum Econômico Mundial, mas ele disse algo como: a tecnologia, ela pode ser boa ou ruim,
E ela, ao mesmo tempo, não é necessariamente nem boa nem ruim. Na verdade, a tecnologia vai ser aquilo que nós fizermos dela, aquilo que eu, como indivíduo, colocar ela para trabalhar. Então, olha que interessante. Vamos falar aqui de uma tecnologia muito nova chamada machado. Já ouviram falar do machado? O machado é normalmente uma peça de metal com um dos lados afiado, o outro nem tanto. Esse lado que não é tão afiado tem, na maioria das vezes, um bastão, que na maioria das vezes é de madeira, uma madeira bem dura, grudado nele, bem parafusado. E esse machado serve para várias coisas. Entre elas, serve para você dar uma machadada numa pessoa, cortar o braço dela. Meu Deus, que violência! Pois é, nesse ato de pegar o machado, que é uma coisa, mas é também uma tecnologia, e cortar o braço de alguém por pura violência com o machado foi bom ou o machado foi ruim? O machado não foi nem bom nem ruim. Bom ou ruim foi o indivíduo, a pessoa que escolheu pegar o machado e fazer alguma coisa com o machado. Neste caso, machucar o outro para a sociedade, especialmente para o indivíduo que foi machucado, foi ruim. Mas se eu pegar esse mesmo machado, cortar madeira, cortar lenha e levar numa casa ou num abrigo que esteja muito gelado, com uma família que está ali passando muito frio, quase tendo uma hipotermia, e conseguir fazer ali num lugar seguro, uma pequena fogueira, e aquela fogueira aquecer o ambiente, aquela família conseguir passar uma noite sem hipotermia, sem ficarem doentes, sem às vezes até falecerem de tanto frio, o machado que cortou essa lenha foi bom ou foi ruim? E mais uma vez, o machado não foi bom nem ruim. Bom ou ruim foi o indivíduo que escolheu pegar o machado e fazer alguma coisa com ele. Nesta cena de cortar lenha para fazer uma pequena fogueira para aquecer um lar que estava muito gelado, o machado não foi bom nem ruim, mas um indivíduo que usou esta tecnologia chamada machado talvez tenha tido uma atitude boa. Coisas não sentem nada, somente pessoas têm emoções. Lembrem disso. Nesse mundo que se transformam também as relações e se transformam também as forças de poder. Os centros de poder se deslocam e isso mexe com toda a sociedade e, portanto, mexe também com as pessoas. Até pouco tempo atrás, uma pessoa que tivesse um cargo de chefe tinha uma série de privilégios concentrados nela e algumas responsabilidades, mas muitas dessas responsabilidades ele dividia com a sua equipe, muitas vezes até transferindo para as pessoas da sua equipe. Hoje em dia, nos tempos atuais, o que tem acontecido cada vez mais nas organizações é que todos têm direitos. Claro, os direitos podem variar de acordo com o cargo, mas há um clamor para que haja uma justa distribuição de direitos e os deveres vão ser distribuídos de acordo com a posição. Portanto, quem tem posições mais altas numa organização, muitas vezes tem mais deveres ainda, e não apenas mais direitos. Isso tudo está mudando o mundo, e se está mudando o mundo, vai mudar a forma como as pessoas se relacionam com este mundo. E aí nós voltamos ao paradoxo que falamos da outra vez. Esse paradoxo geral que diz que nós estamos cada vez mais individualizados e, portanto, buscando os nossos resultados, mas que também diz que nós temos que fazer a nossa parte, tanto quanto estamos cada vez mais coletivos, cada vez mais conectados, cada vez mais preocupados, inclusive, com a sustentabilidade daquilo que fazemos juntos. E, portanto, nos ensinando e nos convidando a assumir a responsabilidade de que temos sim que entregar resultados e fazer a nossa parte hoje, mas também temos que fazer a nossa parte e entregar resultados amanhã. Não adianta eu fazer um resultado hoje, custe o que custar, e amanhã eu não ter condições de entregar resultados e manter a perenidade de um negócio, de uma organização e até de uma família. Então, cada vez mais o paradoxo é saber lidar com o individual, mas também participar do coletivo. Como fazer isso? A gente aposta que uma competência fundamental para lidar com esse mundo paradoxal é exatamente o protagonismo, mas um protagonismo humanizado. Vamos aprofundar esse entendimento de protagonismo humanizado. Então agora, para a gente continuar o nosso treinamento, eu vou pedir para que você dê uma pausa nesse vídeo daqui a pouquinho e busque um pedaço de papel, uma folha de papel, uma folha de sulfite A4, se possível em branco, toda limpa,
e pega uma caneta, um lápis, uma canetinha, alguma coisa que escreva bem. Isso porque nós vamos desenhar o rosto de um leão. Bora lá pegar esses recursos, dá uma pausa, depois você volta aqui. Ok, papel, lápis ou caneta em mãos? Então calma, não sai desenhando ainda o rosto do leão. Espera um pouco, se você já desenhou, calma, vira a folha, pega uma outra folha. Eu vou dar as instruções, eu vou explicar para vocês como a gente vai desenhar. Aliás, eu já vou dar inclusive o parâmetro. Nós vamos desenhar este rosto de leão. Calma, se você que está assistindo não tem habilidade para desenhar, fique sossegado, sossegada, porque eu vou dizer o passo a passo que começa, número 1, com um círculo. Então pegue a sua folha e faça um círculo nessa folha. Feito o círculo, agora você vai fazer outros 2 círculos menores na parte de cima do círculo maior. Ou seja, estamos nesse momento posicionando as orelhas desse leão. Terceiro passo, você vai agora fazer os 2 olhos do leão. Como você pode ver aqui no vídeo, ele tem ali uma espécie de rajado no meio para dar um efeitozinho, mas se você não quiser fazer esse detalhe todo, basta fazer 2 bolinhas ali mais bem preenchidas dentro do círculo, um pouco mais do centro para cima, de maneira que você posicione os olhos do leão. Quarto passo, você vai fazer agora o nariz e a boca do leão. O nariz nada mais é do que uma outra bola um pouco maior abaixo dos olhos. Você pode deixar esse espaço branco aí no meio para dar um efeito como se fosse um reflexo ou não, pode fazer a bolinha toda preenchida. E aí, logo abaixo desta bola que representa o nariz, você vai traçar uma reta e antes de encostar, né, na circunferência desse círculo, você vai traçar um meio círculo aí, uma figura basicamente oval, que vai ser a boca do leão, igualzinho tá aí na tela. Quinto passo, estamos quase acabando, hein? Agora você vai fazer a juba do leão. Você pode fazer ali o cabelinho entre as 2 orelhas, depois você faz o que seria uma barba, né? Descendo aqui pelas orelhas até chegar na parte de baixo. E aí você pode fazer 2 detalhezinhos dentro da orelha do leão. É como se você fosse fazer 2 letras Vs, né? Ou um Y dentro de cada uma das orelhas para dar ali um efeito. E aí, portanto, sexto e último movimento, você vai fazer os bigodes do leão. Você pode fazer uns pontinhos aí debaixo do nariz, entre o nariz e a boca, e faz os fios dos 2 lados, 2 ou 3 fios, como você preferir, e pronto, tenho certeza que você conseguiu fazer o rosto de um leão, bem próximo do que está aí na tela. Mas calma que a atividade não acabou. Agora eu vou pedir para você pegar esse desenho e você vai começar a amassar ele. Só que presta atenção, enquanto você vai amassar ele fazendo uma bolinha de papel, pensa numa pessoa que você está injuriado, que você está injuriada com ela. Pensa numa pessoa que, sim, sabe, tá te incomodando. E aí vai amassando esse papel onde você fez o desenho do leão, mas amassa bem feito, pensando que esse papel vai voar no ar, mesmo que simbolicamente vai acertar uma tal pessoa que você está pensando. Amassa bem, ó, importante, deixa ele bem consistente. Quando você sentir que você amassou bem essa bolinha, segura ela, imagina que esta pessoa que está te incomodando está em algum lugar aí, a alguma distância de você, imagina aí uma direção, pega essa bolinha e joga com toda a sua força na direção de onde você imagina que está essa pessoa. Vai lá, joga a bolinha, taca nessa pessoa, mesmo que seja na sua imaginação, né? Imaginando que ela está em algum lugar, mas pega a bolinha e joga mesmo. A bolinha tem que sair da sua mão e ir na direção de onde você imagina que está essa pessoa. Amassa bem forte, joga e pensa, como é que você está se sentindo nesse momento? E mais do que pensar como é que você está se sentindo, assim que você conseguir parar um pouco, responde a seguinte pergunta: por que você fez isso? Por que você desenhou o rosto de um leão? Por que você amassou esse desenho? E por que você jogou esse desenho na direção de alguém que você estivesse imaginando que estivesse parado ali, alguém que você está com algum problema, algum incômodo? Por que você fez isso? Caso você não tenha feito isso, e eu já volto para falar com quem fez, caso você não tenha feito isso, por que você não fez? Por que você não seguiu as ordens?
Se você não seguiu as ordens, você não amassou o seu desenho, mas você também não viveu a experiência de jogar a bolinha, de amassar e jogar a bolinha. E se você escolheu amassar e jogar a bolinha, por que você fez isso? Foi porque você escolheu. Infelizmente, quando eu dou esse treinamento presencial, a grande maioria das pessoas me responde: ué, eu fiz isso porque você mandou. Caso você tenha pensado isso, eu costumo brincar também com essas pessoas que me respondem presencialmente, que amassaram o desenho e jogaram porque eu mandei, que elas também depositem para mim aí um dinheiro, passo minha conta para elas, peço para elas fazerem um Pix e digo para elas que agora eu estou mandando também elas me transferirem esse dinheiro. E elas falam: ah, não. Eu falei: por que antes sim? Ou seja, o que importa aqui é que a pessoa se reconheça protagonista da sua vida, mesmo quando faz coisas que não gosta. Ou seja, quem decidiu desenhar o leão foi você, quem decidiu amassar ou não o desenho foi você, e quem decidiu jogar ou não a bolinha foi você. Eu só sugeri, e ainda que eu tivesse ordenado, é uma ordem, você tem que fazer isso, você tem autonomia para decidir se vai ou não acatar essa ordem. Mas também vai ter que se responsabilizar pelas consequências, caso acate a ordem, mas também vai ter que se responsabilizar pelas consequências, caso decida não cumprir a ordem. Por que você faz qualquer coisa na sua vida? Só tem uma resposta: porque você escolheu fazer. E já que estamos falando de escolhas, escolhas geram mudanças, escolhas geram possibilidades. Tudo que nos define são as escolhas que fazemos. E eu gosto muito de contar a história desse cara, do Nigel Auckland, porque ele foi um indivíduo que colocou uma prótese biônica. E o mais interessante é que ele colocou essa prótese, essa história está nesse livro, Homo Deus, Uma História do Amanhã, escrito pelo brilhante pesquisador, historiador, sociólogo Yuval Noah Harari, onde ele conta que o Nigel, quando colocou esse braço, percebeu uma coisa que ele nunca tinha imaginado, que ele estava gostando mais do braço biônico do que ele sequer gostava do outro braço. Por quê? Porque o braço biônico, ele não coça, ele não se cansa, não tem que cortar a unha, ele não tem outras vantagens que o braço biológico tem. Ele também talvez não sinta, por enquanto, o calor. Se você der um beijo nele, né? Se alguém der um beijo nele, o Nigel não vai sentir. Mas isso é uma questão de tempo, porque do jeito que a tecnologia está evoluindo, daqui a pouco vai ter circuitos, haverá circuitos no braço biônico de maneira a capturar, por exemplo, o toque do lábio e transmitir para ele o impulso elétrico, e ele vai sentir o beijo no braço dele. E esse braço também tem outras vantagens, ele não envelhece, ele não sente frio, enfim. Aonde eu quero chegar com isso? O Yuval Noah Harari faz uma provocação. E se no futuro as pessoas escolherem retirar um braço saudável, o Nigel perdeu o braço biológico, né, num acidente. Mas e se as pessoas resolverem cortar? Tira o braço e põe um biônico, porque ele é mais prático, ele é mais forte, inclusive. Tudo é uma questão de escolha. Mas e você? Você presta atenção nas escolhas que você faz na vida? Você prestou atenção no desenho do leão? Você prestou atenção ali no exercício da aula de abertura? R$1,10 para comprar o café e a bala, lembra? O quanto a gente presta atenção, o quanto a gente está atento às nossas escolhas, porque nós temos escolha em todos os momentos da vida, bons e ruins. Mas se nós temos escolha, nós também temos a escolha e a possibilidade de irmos por um caminho que nos leve a escolhas egoístas e isso nos torne mais egoístas, ou fazermos escolhas mais generosas e que isso nos torne também pessoas mais generosas. E você? Quais escolhas você tem feito nas suas atitudes? Escolhas mais egoístas ou escolhas mais generosas no seu dia a dia? Será que nos dias de hoje a gente ainda pode dizer frases como os fins justificam os meios, isso aí não é problema meu, né? Eu acho que não dá. Nesse mundo todo conectado, onde a nossa vida está exposta nas redes sociais, tudo está à disposição de ser consultado na internet, os meios precisam ser observados tanto quanto os fins.
Porque senão, se nós continuarmos apenas dizendo que os fins justificam os meios, a gente pode continuar legitimando coisas como a corrupção e a violência. Se a gente continuar dizendo, para aqueles que dizem, claro, coisas como não é problema meu, a gente também pode acabar ouvindo, quando for a nossa vez de receber ajuda, também não é problema meu. Mas é na coletividade que reside a força. Tem uma frase do Emicida, o rapper brasileiro que eu tanto gosto, não um rapper, esse menino é um pensador, é um ativista, é um sujeito brilhante. Tem uma frase dele que eu gosto muito que ele diz: sozinho eu até vou mais rápido, mas junto com a turma eu vou mais longe. Portanto, nós temos que estar atentos aos movimentos da vida. E sim, hoje nós temos movimentos que dizem, cobram, clamam por resultados. E resultados que sejam feitos cada vez mais com cada vez menos. E para isso a gente vai precisar ter uma atitude de protagonista, vamos precisar ter uma atitude de protagonismo. Só que só um protagonismo nesse caso pode gerar violência. Vou entregar o resultado, custe o que custar. Mas às vezes custa mais para o todo do que o benefício que esse indivíduo trouxe sozinho. Mas, por outro lado, nós temos que cada vez mais nos preocupar com ambientes sustentáveis. Cada vez mais as pessoas querem acolhimentos personalizados. E para isso, portanto, a gente vai precisar da humanização, desse olhar para o indivíduo, olhar para o ser humano, lembrar que só o ser humano tem emoções, coisas não têm emoções e que, portanto, eu tenho que me colocar à disposição das pessoas. Mas se eu só for pelo caminho da humanização, eu corro o risco de ficar apenas numa posição de dó. Como diz o Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria, dó é o sentimento mais inútil do mundo. Porque se você está andando, seja no seu automóvel, num transporte coletivo, num ônibus, num carro Uber, ou qualquer outro serviço de carona compartilhada, e você vê, por exemplo, uma criança na rua, num dia de chuva, pedindo esmola ou tentando vender alguma coisa, e você sente dó dessa criança, é natural até que você sinta, se você não for perverso, se você não for um sociopata, um psicopata, é natural que você sinta dó. Mas se você só sentir dó, o que a tua dó muda da situação dessa criança? Só sentir a dó não tira ela dessa condição. O que tira ela dessa condição é a ação, é fazer alguma coisa. Mas também fazer alguma coisa sem medir as consequências, vem cá criança, eu vou te tirar daqui, etc e tal, sem saber se essa criança tem irmãos, onde estão os pais, se tem alguém ali de alguma forma vigiando ela que pode até puni-la. Enfim, eu não quero resolver aqui o problema das crianças de rua, que é um problema muito sério. Mas eu quero mostrar que a solução precisa ser feita através, sim, do protagonismo, mas um protagonismo humanizado. Que sim, precisamos trazer cada vez mais humanização para o mundo, para as famílias, para as empresas, mas uma humanização que gere ação. E é aí que eu gosto de lembrar uma frase que eu ouvi uma vez num programa de TV, zapeando ali um dia canais, e a frase dizia algo como: pela primeira vez na história, nós podemos mais do que queremos, os limites deverão ser dados pelos elementos internos, não mais externos. Olha que interessante, este indivíduo, o Jorge Forbes, que disse isso em maio de 2017 no programa Terra 2 da TV Cultura, terminou esse pensamento dizendo que isto inclui dizer não para o uso de recursos que prolonguem nossa vida mais do que o necessário. A despeito de qualquer filosofia, o que ele está dizendo aqui é que cada vez mais a vida vai nos colocar numa posição de protagonistas da nossa própria história. Nós vamos definir a nossa vida não mais por aquilo que dizem pra gente que nós podemos, e sim por aquilo que nós queremos. E que quem não souber o que quer pode estar mais perdido do que qualquer pessoa neste mundo. E saber o que quer significa saber quem sou eu e o que eu vim fazer nesse mundo. Qual é a minha missão, qual é o meu propósito nessa vida. Portanto, ao final dessa primeira aula, eu gostaria de te convidar a pegar aquele arquivo do registro de principais aprendizados e anotar o que foi que você aprendeu nessa primeira aula, o que foi que te marcou, o que você já está fazendo e deve continuar a fazer, o que você está fazendo, mas que talvez não deva fazer, está na hora de parar, mas fundamentalmente, o que você ainda não está fazendo, deve fazer para ser um protagonista humanizado, para ser uma protagonista humanizada e, portanto, o que é que você precisa começar a fazer na sua vida.
Bora lá?